Fala pessoal, tudo bom? João aqui novamente. Estamos seguindo aí para o nosso segundo episódio deste maravilhoso podcast. E primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, todo mundo que apoiou, que deu a sua curtida, fez os seus comentários. Isso é muito importante para mim, me ajuda a querer me manter motivado a continuar com esse canal. Claro que, independente de motivação, a gente tem que continuar fazendo o que a gente queira e que a gente precisa, mas, querendo ou não, ter motivação por trás é algo muito bom, né? E eu não sei se vocês perceberam, estamos agora com musiquinhas de fundo, né? Tô testando aí um novo gravador e um editor de vídeo áudio no caso, né, que eu aprendi a usar para poder fazer esse trabalhinho aí com um pouco mais de qualidade. Desculpa agora, em primeira mão, se vocês escutarem alguns barulhos de fundo, tô num ambiente que é um pouco mais acessível a ruídos externos, né, motos, carros, enfim. É uma coisa que eu não posso evitar no momento. Mas não vamos deixar de fazer, né? Bom, indo agora direto ao assunto do podcast, nosso segundo episódio vai se tratar de, na minha opinião, se não for o aspecto mais importante quando se trata de criar um jogo, do game design do jogo, é um dos mais importantes, que é o level designing, certo? O level designing, para ser em resumo, é o design dos níveis, né? Level é nível em inglês, né? Enfim, o level design, ele é basicamente tudo aquilo é tocável pelo jogador. Eu acho que o termo tocável não tá muito bom, né? Mas vocês deram para entender mais ou menos o que que é. É aquele primeiro contato físico, mecânico, né, com o jogo. Porque o primeiro contato é sempre o visual, né? Cutscenes, etc. Ou até mesmo capas, o lobby do jogo, o menu, enfim. E o segundo contato é o contato mecânico, né? E esse primeiro contato mecânico é trabalhado pelo level design. Não só o primeiro, mas como o próximo, o terceiro, o quarto, até o último pedaço tocável pelo jogador é feito pelo level design. Basicamente, quando a gente fala de nível, a gente não está se tratando de uma fase, por exemplo, que nem um nível do um jogo do Mario, ou um nível de uma dungeon, de um jogo de RPG, não. Tudo aquilo que está no cenário, que é controlado pelo jogador, ou que interage com o jogador. Então, quando a gente se trata do level design, a gente vai estar falando de como que o jogador vai interagir com o cenário. Essa parte é crucial para a criação de um jogo, principalmente por dois motivos. Primeiro, o level design ele tem que ser atraente para fazer com que o jogador mantenha uma constância de jogo, queira gostar de jogar aquilo e tenha vontade de continuar. Além de que o level design é importante desde o primeiro contato, porque, porque acredito eu que alguns não, mas várias pessoas vão se identificar, principalmente eu, começou a jogar um jogo que tinha uma proposta interessante, achou ali um trailer, um vídeo que falou, cara, esse jogo aqui parece muito legal. Mas no final ele tem coisas que me desagradam. Nossa, essa mecânica aqui é ruim de usar, ou isso aqui é muito repetitivo, ou percebe que são pontos que você fala que é desagradável ou ruim de se usar, não porque você não gostou, porque eu não gosto disso. Não é porque está mal feito. Isso é coisa do level design. São esses aspectos que vão se tratando até o final do jogo. Por exemplo, aquele começo de jogo, onde você tem um tutorial, vamos dizer assim, aqueles momentos que você interage pela primeira vez com o game, e dependendo da forma com que ele foi feito, isso cria uma visão em você. Existe uma coisa que é muito usada até na psicologia, ou até mesmo que a gente fala em termos mundanos, que é a primeira impressão. Quando a gente olha para alguma coisa pela primeira vez, ou tem contato com algo pela primeira vez, a gente tem um sentimento. A gente cria memórias ou puxa memórias afetivas, né, de alguma outra coisa e injeta naquilo que a gente acabou de ver. Logo, aquele primeiro contato que você, o jogador, o player, tem com aquele jogo, contato mecânico, que nem eu comentei, né? O contato de jogar, pegar no controle, testar os controles, movimentar o personagem ou o que quer que seja movimentável no jogo, né? Seja um objeto, controle, enfim. Isso é um dos aspectos do level design. Como que esse jogador vai interagir pela primeira vez?
E nada mais importante pra gente falar desses aspectos do que mostrar pra vocês, né? Bom, mostrar eu não vou conseguir mostrar porque a gente tá num podcast. Infelizmente, eu queria ter um PC pra poder gravar isso pra vocês, e sim, estou gravando no meu celular, pra quem não saiba. Bom, parando pra pensar, essa é uma boa ideia, né? Quem sabe mais pra frente, quando eu tiver um computador decente, os nossos conteúdos não sejam eu jogando o jogo e explicando esses aspectos pra vocês enquanto eu jogo. Uma gameplay narrada sobre game design. Ó, ideia bacana, hein? Me deem dinheiro pra eu poder. Eu vou fazer uma vaquinha online pra isso um dia. Enfim, voltando à questão dos exemplos, a gente pode falar sobre um jogo, no caso, o que eu quero fazer por enquanto para vários jogos que eu vá fazendo aqui é deixar um link para vocês de uma gameplay que eu goste. Tem um canal específico que eu amo as gameplays dele para fazer essas análises. E bom, para os curiosos aí que gostam de spoilers, que inclusive me mandaram nos privados de redes sociais, etc. Qual que vai ser o conteúdo do próximo podcast? Você vai um jogo de exemplo? Nossa, choveu de comentários. Mas antes que eu me esqueça, eu já ia atropelando o ponto, né? Eu tenho que falar algumas outras coisinhas também sobre o continuar, né, do level design. Depois a gente volta a falar sobre especificamente a questão do jogo, né? Tá vendo, pessoas? Quando vocês forem fazer algum podcast, tenham um papel do lado dizendo tudo que você tem que falar em ordem, porque senão vai acontecer que nem eu agora, fugi do roteiro, comecei a falar um monte. Mas e calma que a gente já volta pro assunto que a gente estava comentando do jogo em si, né? Exemplo de jogo que eu quero mostrar pra vocês. Mas, bom, quando a gente fala, eu comentei do começo, né, do level design, porque que ele é importante, essa primeira impressão e tal. Mas e o decorrer do jogo? O que o level design tem a ver com o decorrer do jogo? Ele é só a primeira impressão? Não, eu acho que eu tinha até comentado isso no começo. Mas o level design, ele é muito importante para você manter o jogador preso no jogo. E o que faz um level design ser bom, João? E quando você me pergunta o que é bom ou não é, cara, eu vou dizer uma coisa, parece que meio confusa, mas depende do seu jogo. Às vezes tem jogos que vão aproveitar mais de alguns aspectos e tem jogos que não. Tem jogos que vão ser mais difíceis você aproveitar desse tipo de aspecto. Mas pra gente dar um resumo geral, pelo menos o que eu andei estudando, porque assim, quando a gente se trata de estilos de jogos, como por exemplo um FPS, um RPG de ação, um jogo de cartas, um jogo de corrida, ambos têm aspectos mais importantes de um level design para aquele estilo de jogo. Inclusive, é uma boa ideia, viu, pra gente colocar nos quadros, né? Enquanto a gente tem esse quadro aqui sobre game design, criação de jogos, a gente poderia ter também um quadro para falar sobre os estilos de jogos, né? Falar sobre FPS, falar sobre jogos de ação e aventura, RPGs. Posso até trazer amigos meus que são criadores, né, de jogos e que fazem jogos para poder comentar desses estilos. Mas enfim, vamos citar uma coisa geral que talvez todo jogo possa usar. É uma coisa que não é certa, tá? Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa em criações de jogos, tem muitos pontos a se pensar e a se modificar. Porém, ao meu ver, pelo o que eu estudei para criar esse conteúdo aqui para vocês, eu trouxe quatro aspectos importantes para se criar um jogo, né, um level design que seja interessante para o seu jogador. Primeiro de tudo, quando você estiver ali falando sobre, ou até mesmo você estiver analisando um jogo e você quiser saber se aquele level design é interessante ou não, se pergunte essas coisinhas. O jogo é divertido ao se explorar? Sim, eu deixei em tópicos como se fosse um livro de coach aqui. Mas quando a gente fala sobre diversão ao explorar, a diversão que eu digo não é necessariamente algo engraçado, mas sim algo que dê vontade de explorar. Por que eu sinto vontade de explorar esse mundo? É por uma questão de história? É por objetivos? Por missões? A gente sempre tem que pensar nesse aspecto. O que faz a exploração ser divertida? E não só isso. Vai ter um outro aspecto que se encaixa nisso, que é o principal, mas eu vou voltar nele depois. Segundo aspecto é
O jogo diz o que você tem que fazer, mas ele diz exatamente o que você tem que fazer? Como assim? A gente pensa em, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu sei necessariamente como fazer essa coisa? Talvez não. Por exemplo, você sabe que você tem que coletar um item em um canto específico do mapa, mas você não sabe exatamente onde é. Ele fala, chegue naquele local, mas você não sabe como chegar naquele local. Ele te diz o que tem que fazer, mas não exatamente como você tem que fazer. Por que que isso é importante, né? Ora as bolas. Porque assim, pensa comigo. Se você entrega tudo de mão beijada para um jogador fazer, aquilo se torna entediante, se torna sem graça. Porque você só tá seguindo uma ordem, você não tá jogando. Percebe? Parece que para alguns não. Alguns só querem ir lá e fazer. Me diz que eu tenho que fazer que eu faço. Mas quando se trata de jogos onde você tem que explorar, entender o cenário, até mesmo como eu comentei, um jogo de cartas, você sabe as regras, mas não sabe exatamente o que tem que jogar para ganhar. Acho que a gente pode colocar mais ou menos esse ponto. Terceiro aspecto seria: o jogador pode controlar a facilidade do jogo ou nivelar a facilidade do jogo de acordo com o nível da gameplay dele? Aí eu te pergunto, como assim? Ficou meio confuso. Ficou um pouco. Mas, explicando, quando a gente trata de um jogo, obviamente ele tem dificuldades. Nada é tão fácil, porque você quer colocar um desafio pro jogador. Mas, esse desafio, ele chega impossível na cara do jogador? Ele chega a ser injogável porque é muito complicado para ele começar a fazer? Ou um jogo no final é tão fácil quanto no começo que parece que não teve graça, ele só foi fazendo da mesma coisa, do mesmo jeito e deu certo. Por isso que o controlar a facilidade é começar fácil, terminar difícil, ou mesmo começar desafiador, complexo e terminar fácil, mas não devido à facilidade do jogo, mas sim porque o jogador entendeu como ele funciona e consegue agora destrinchar das mecânicas e de tudo que o jogo tem a oferecer para conseguir passar. Ele pode manter uma dificuldade igual do começo ao fim, mas tendo progressões médias para que o jogador entenda aos poucos como ele funciona e aí sim ele consiga sentir que está vencendo um desafio. E bom, para o nosso quarto e principal ponto para se ter um level design interessante é: este jogo, com suas mecânicas, me faz sentir um vencedor? Você me fala, como assim com estas mecânicas me faz me sentir um vencedor? Bom, quando a gente joga algum jogo, normalmente é para ganhar, certo? De alguma forma, seja um multiplayer, sendo mais habilidoso que outro jogador, por isso ganhando, ou aproveitando um vacilo de um outro jogador e ganhando, ou mesmo se provando melhor do que os inimigos do jogo e vencendo eles. Porque querendo ou não, para você vencer o inimigo, você tem que ser melhor que eles. Concorda? Não adianta você ser tão ruim no jogo e sair ganhando. Você tem que se sentir merecedor daquela vitória. E por que eu digo especificamente pelas mecânicas do jogo? Às vezes tem muitos jogos por aí que eles, por mais que te entreguem um estilo de jogo, você tá jogando de um jeito, por exemplo. E na batalha final, ele te entrega outros poderes que te fazem jogar de outro jeito para poder ganhar daquele inimigo. Você não fica com uma sensação estranha de tipo, eu fiz tudo isso, eu aprendi a fazer tudo isso para ele me entregar dois botões para eu apertar e acabar o jogo? Pois é, tem muito jogo que faz isso, é broxante, é decepcionante. Então, por isso que eu falo, fazer o jogador se sentir vitorioso pelas próprias mecânicas do jogo, por tudo aquilo que ele aprendeu a utilizar, mesmo na maior dificuldade, ele conseguir superar tudo o que você deixou de desafio para ele, e ele se sentir, caraca, eu consegui. No próprio exemplo que eu vou dar do jogo agora, porque, nossa, você vai cortar pro jogo do nada? Sim, vou cortar pro jogo do nada. Vou começar a falar do jogo. Eu quero dar um exemplo aqui de um jogo que eu acho que, pelo menos em level design, ele é simplesmente incrível. Por justamente cumprir essas quatro regrinhas que eu falei pra vocês,
e por muitos outros aspectos de manter o jogo viciante e tal. O nome desse jogo é pam 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 pam. Ok, momento aleatório. Hollow Knight. Aquele joguinho infernal que você controla o cavaleiro para matar inseto. Pois é, eu não quero falar aqui sobre aspectos de lore, poderzinho do jogo, não. Quero falar de como que o jogo é dado para você, né? Todos aqueles aspectos que é jogado na sua tela e o que que faz dentro dessas regrinhas ele ser um bom level design, certo? Para começar, eu vou deixar um vídeo para vocês de uma gameplay de Hollow Knight. É uma gameplay sem comentários, tá? É no commentary. Basicamente é só o jogo fluindo na tela, porque principalmente eu não gosto de, pelo menos quando eu vou fazer análises de alguns jogos, deixar comentários, porque ou você sente o jogo na pele, né? Você mesmo jogando e você tirando suas conclusões, ou você vai acabar vendo um vídeo. E quando você tem ali algum streamer, etc., ele parece ser difícil em alguns pontos e fácil em alguns, dependendo da pessoa que está jogando, ou pelos comentários que ela faz de não gostei disso, ou isso é legal, acaba influenciando. E a gente perde ali algumas noçõezinhas de alguns aspectos. Claro que você assista quem você quiser, tá bom? Eu adoro também ver vários streamers aí jogando o mesmo jogo. Tipo, eu tenho essa mania. Eu pego o mesmo jogo, que nem agora no Hollow Knight. E eu assisti umas 5 pessoas e 2 amigos que jogaram Hollow Knight. Eu tenho 7 gameplays diferentes na minha cabeça, né? 7 pessoas diferentes que jogaram esse jogo de formas diferentes e que têm opiniões diferentes sobre as mesmas coisas. E eu acho, caraca, isso aqui é bem legal, do jeito que ele falou, eu não tinha pensado nisso. Então, por isso que eu gosto de ver uma gameplay, né? Já que eu não posso jogar, sem comentários. Me permite sentir um jogo pelo que eu acho que eu tô vendo na tela. Bom, inicialmente, vamos lá, Hollow Knight. Eu vou deixar o link aí, que eu falei, vocês assistam, talvez enquanto veem eu falando. Fica eu como se fosse um streamer. Brincadeira. Créditos ao cara que fez esse vídeo. Eu amo o canal dele, tá? Só pra constatar. Vejam os vídeos que ele gravou, os jogos que ele gravou. Ele grava super bem, com qualidade muito boa. Enfim. O jogo te entrega, inicialmente, naquele primeiro cenário, não vou citar nomes, tá? Porque eu quero que seja algo mais técnico. Ele te entrega ali aquele primeiro cenário, você caindo, tendo uma passagem reta para seguir e alguns blocos para quebrar para você continuar. Percebe que aqui ele te entrega algo simples, que é andar para frente. Não é complexo. Lembra que eu falei da dificuldade? Que ela vai se ajustando? E alguns blocos para quebrar, te explicando as mecânicas. Ele integra o jogador ao jogo. Você vai quebrando os bloquinhos, vai passando. Depois ele te dá alguns pedaços que não tem blocos. Você vai ter que fazer o quê? Pular, se não tem espaço, não tem chão. Mais uma mecânica. Depois um pequeno inimigo. Se você for ver esse pequeno inimigo que ele mostra, comparado a todos os outros, ele não te segue. Ele anda reto, pra frente e pra trás. Ele é pequeno também. Você não vai esbarrar nele. Tipo assim, pulando por cima, esbarrei sem querer no pulo. Você pode pular um pouco antes, um pouco depois. Você passa por cima dele. Você não precisa atacá-lo. Mas ele te mostra que existem inimigos no jogo. Depois ele te dá mais plataformas para você ir escalando, né, pulando de uma plataforma para outra. Isso mostra que o jogo vai ter o quê? Uma certa forma um parkour, né? Se a gente for pensar por esse termo, ele tem elementos de plataforma, você tem que pular de um espaço para o outro para se movimentar. Então, percebe que esses primeiros pontos ele te entrega uma gameplay interessante, pelo simples fato de te dar elementos base mostrando como vai ser o jogo. Primeiro aspecto. Prosseguimos. Você passa desse primeiro cenário e você cai na primeira cidade do jogo. Nossa, mas cair na primeira cidade tão cedo? Sim, ela é muito importante. Porque ela vai te dar outros aspectos dentro do jogo que são importantes para você se guiar. Vão te dar personagens para você dialogar, vão te dar espaços de save, porque existem save points, né? Que para quem não conhece o que é um save point, é basicamente um local específico para você salvar seu jogo. Para crianças de hoje em dia que não jogam jogos muito assim, porque meio que caiu em desuso essa mecânica, mas você não tem que acessar o menu e simplesmente salvar e desligar o console. Você tem que ir num pontinho específico do cenário, apertar em salvar e aí você prossegue. Parece que é meio etarista falar que crianças não conhecem muito,
Mas é verdade, os jogos de hoje em dia não tem muito essa mecânica, porque é difícil, torna o jogo um pouco mais maçante. E aí as empresas fazem o quê? Deixam o jogo mais leve, colocando apenas aspectos de, aperta o menu, salve e desliga o console. Pois é, né? Enfim, coisas que eu posso falar até mais pra frente, durante alguns outros episódios. Vamos lá. Depois que ele te taca nessa cidade, ele te traz as opções de diálogo, conversas com NPCs, e uma única opção, um buraco. Ali é onde você vai começar a jogar. E você tem que fazer o quê? Se jogar. Simples, pula no buraco. Parece que é muito intuitivo, mas é isso que o jogo quer que você faça. Explore. Ele não te deu um mapa. Ele só fala: pule. Não tem problema. Você vai fazer isso mais de uma vez. Ele já joga na sua cara que você vai entrar em lugares desconhecidos. E é isso que acontece. Você cai no local onde você não tem mapa, você não tem ícones no mapa, que te, no caso ícones que eu digo no mapa é porque assim, você tem um mapa, só que ele só vai se desbloqueando conforme você anda por aí. Você não sabe onde exatamente você tá. Não existem ícones no mapa que mostrem onde você tá. Simplesmente você tem que saber onde é que estão pelos formatos ali daqueles corredores. Ah, aqui tem, nossa, tem um baita de um corredor pra cima, eu sei que é ali de tal lugar. Aí você me fala, nossa, João, mas aí o jogo me deixa perdido. Eu não sei o que eu faço. Mas é exatamente por isso. O jogo quer que você se perca. Quer que você se ache, na verdade. Esse é o termo melhor. Ele não te dá um local para você ir. Ele te dá um local que você está. Para onde você vai, você tem que ir olhando no mapa e seguindo até onde você pode. Lembra que eu falei da diversão de explorar? Você tem inimigos até que fracos no começo. Você vai achando NPCs que vão te dando outros recursos conforme o jogo. No caso, tem um NPC que eu amo, que ele é um cartógrafo. Ele tem um mapa do local. Só que você não está revelado no mapa. Então você sabe que existem locais que você não explorou ainda. E você pode ir lá explorar. Como eu comentei, os inimigos são mais fáceis no começo. E a cada área nova que você progride, você descobre inimigos ainda mais fortes ou que têm métodos diferentes para ser derrotados. Então, isso que eu digo de controlar a facilidade, né? O controlar a facilidade é você explorando, e quanto mais você explora, mais você se aprimora. O jogo em si tem várias mecânicas de power-ups também. Poderes, né, que vão melhorando a sua jogabilidade. Você fica mais rápido, ou você tem pulo duplo, você pode escalar paredes. Isso são só alguns poderes, não são todos, mas são pequenos, né? Coisas poucas que você consegue desde o começo do jogo. Lembra que eu falei que você é movido pelas mecânicas? Vão chegar pedaços do cenário onde você não consegue explorar, porque você não tem, por exemplo, um pulo duplo, você não pode escalar na parede. Então, o que isso te faz? Eu vou para esse caminho que é onde eu posso acessar. Você é movido pela mecânica do jogo a explorar tais locais. Quando você desbloqueia essa habilidade, você pensa: opa, agora eu posso visitar aquele local que eu não visitei antes. E isso me libera uma área nova do jogo, ou um atalho novo do jogo, para eu poder continuar progredindo. Isso que é interessante no level design de Hollow Knight. Ele te traz um cenário, te traz aspectos de gameplay, né, controles básicos, etc, que vão se aprimorando conforme a gameplay, te dão inimigos que vão aumentando a dificuldade conforme o jogo, e você sempre vai usando aquelas mecânicas para ir progredindo, né, ser movido pelo jogo. E aquele sentimento de vitória vem por você ter conseguido derrotar inimigos mais difíceis, ou por você ter conseguido explorar um local que você não explorou antes. Claro que eles dão um guia para você ir seguindo. No começo você só vai andando para frente. Depois ele dá umas indicações no mapa de locais que você tem que ir ou não. Parece que no começo é muito confuso, mas te dá essa liberdade entre aspas. Você tem uma progressão de locais que você vai desbloqueando conforme a sua gameplay, claro. Mas ele não te prende totalmente a siga do ponto A ao ponto B, depois ao ponto C. Ele quer que você descubra qual que é o ponto B, qual ponto você tem que chegar. Bom, isso aqui foi só um pouquinho do jogo do Hollow Knight, que eu amo Hollow Knight, sério. É um dos jogos que se eu pudesse, faria de tudo
para trazer uma gameplay para vocês. Eu acho que pode ser até um dos primeiros a fazer uma gameplay para vocês, explicar algumas mecânicas desse negócio de level design que ele tem dentro do jogo. Claro que conforme vocês vão assistindo novas coisas, eu recomendo que vocês vejam sobre esse jogo também, que nem eu comentei, para explorar cenários, etc. Isso é algo incrivelmente bom. Agora, saindo um pouco do tópico, mas se mantendo nele ao mesmo tempo, eu comentei que a parte do gráfico não era importante, o estilo não era importante, mas querendo ou não, o contato visual também ajuda a te manter preso ao jogo. Te ajuda a querer, nossa, isso aqui é muito bonito, te traz uma sensação diferente a cada cenário. Isso é algo que vocês têm que pensar bastante, claro, mas principalmente o seu jogo pode ser lindo, ele pode ser algo graficamente de última geração. Mas se o seu jogo for entediante, for muito complexo ou muito fácil a ponto de não existir um desafio e não entregar algo ao jogador que faça ele se sentir vitorioso, o seu jogo ele vai ser sem graça. Ah, mas João, existem jogos que você não tem que ganhar, e sim só jogar. Claro, mas a vitória às vezes do jogador é só entretenimento, é só diversão. Goat Simulator, por exemplo, é você se divertir. E o jogo te entrega diversão? Te entrega. Claro que para um gosto específico de pessoas. Goat Simulator é muito maluco também. Esse aí eu vou deixar que vocês pesquisem por conta própria. Não vou recomendar, não. Mas é algo que te entrega. Te entrega uma vitória, um entretenimento. Enfim, são várias coisas aí que vão mudando o que é um level design, né? Dando aquela recapitulada, gente. Level design é aquilo que você entrega mecanicamente ao seu jogador. Aquilo que ele é tátil. Aquilo que ele controla, aquilo que ele interage. O level design, ele é simplesmente um dos esqueletos do jogo, né? Quando você trata de construir um nível que faça com que o jogador mantenha essas características, né, que nem eu comentei, de ter uma facilidade que se muda, ter um cenário que incorpora o jogador ao jogo, né, que te traz sensações, traz sentimentos. Lembra do que eu falei sobre a primeira impressão? O level design, ele é aquela primeira impressão que se mantém durante o jogo inteiro, né? Então, cuidar para que o jogador se sinta inteirado naquele mundo, tanto de forma interativa quanto de forma visual. Porém, essa parte visual vai depender de jogo para jogo. Não tem como a gente falar. A gente pode citar aqui diversos outros jogos que tem uma vibe, né, aquela sensação totalmente diferente de Hollow Knight, mas que também tem levels designs incríveis. Deixe aqui nos comentários levels designs que vocês falam, caraca, esse jogo aqui, ele é muito bom de jogar por isso, 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 aquilo. Pense nesses aspectos que eu comentei pra vocês. Quando vocês forem ver aquele jogo de novo, tratem de entender isso aqui e pensem, putz, isso aqui realmente deixa o jogo mais legal mesmo. Ou, isso aqui não é tão bem feito, por isso eu não gosto tanto de jogar, certo? Bom, estamos batendo aí quase os 30 minutos de vídeo, né? Nossa, podcast, episódio. Eu tenho essa mania de falar vídeo, né? Um dia eu vou criar um canal no YouTube pra gente poder falar só desses jogos com mais detalhes visuais, né? Eu poder mostrar mais coisas pra vocês. Infelizmente a gente fica um pouco limitado, né? Quando a gente só tem áudio. Bom, espero que tenham gostado desse episódio. Quero agradecer aí de novo a quem tá escutando, a quem comenta, a novos seguidores que vão chegar aí também. Esse meu trabalho, eu acho que é muito divertido, principalmente pra mim que gosto de falar pra caramba. Sinceramente, tá sendo até terapêutico pra mim, né? Porque, enfim, não tenho muitas pessoas pra falar desses aspectos, então vamos gravar e deixar as pessoas escutarem, né? Bom, já queria também me desculpar de novo por barulhos de fundo, se tiver aparecido algum barulho de moto, carro, enfim. Que nem eu comentei, não tô com um espaço bom para gravar atualmente. Também deixem nos comentários aí se vocês gostaram de alguma coisa ou queriam que outra coisa tivesse aparecido. É sempre importante a gente manter esse contato com a comunidade para sempre tentar gerar um conteúdo mais divertido e que agrade mais vocês, porque não adianta também eu fazer só um vídeo para mim, né? Enfim,
dando aí os nossos 30 minutos. Um beijo na careca de todos, um bom domingo e até mais.